Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 432. 432. Hoje vamos falar sobre o Andrew Tate. Quero falar sobre Andrew Tate. É verdade. Tu assististe a uma... E até vou falar sobre ele com algum carinho. Sim, mas vamos procurar discutir aqui algumas ideias e alguns sobre conceitos. o grande influencer Andrew Tate. Sim. Acho que pode ser uma conversa bem interessante, não só para quem interage normalmente com adolescentes e jovens, mas acho que de uma forma geral. Acho que a conversa vai tocar aqui em muitos aspectos que acho que são relevantes. Mas antes de entrarmos na conversa, queremos fazer um grande convite, não é? Nós temos um grande convite para dia 7 de junho. 7 de junho, em Lisboa, no grande auditório do Esqueté, nós vamos participar e, de uma forma muito forte, no Life Training Day, Certo. que é um dia inteiro de desenvolvimento pessoal. É um dia que está desenhado à volta do conceito treino para a vida. E vamos ter em palco palestras e conversas, onde vamos estar muito focados em apresentar estratégias práticas em várias áreas da vida. Na área física, na área mental, emocional e espiritual. E acredito que vai ser um dia assim mesmo em cheio. Nós os dois vamos estar em palco a fazer palestras separadamente e também a ter conversas com convidados super especiais. E queremos convidar-te a estar connosco, não é? Adquirindo o bilhete para participar nesse dia e poderes reservar o dia 7 de junho para estares connosco. O evento começa às 10 horas, termina às 17h30 e gostávamos muito que tu, antes de mais, visses o programa, visses os palestrantes, percebesses os conteúdos todos espetaculares que nós vamos apresentar e as estratégias que vamos partilhar contigo. Certo. lifetraining.pt encontram a informação toda ou nas nossas redes sociais. Sim, de certeza que sabes como encontrar o LTD, porque ele está aí em todo lado nas redes sociais e na página da Life Training, mas se necessitares de ajuda, é só mandares uma mensagem para um de nós. Sim. E nós fazemos-te chegar o programa do evento. Aproveita, porque agora na fase de lançamento consegues comprar bilhetes com condições mais acessíveis. E vamos passar um dia juntos, vai ser espetacular. O Andrew Tate não vai estar lá? O Andrew Tate não foi convidado. Não. E ele queria, mas nós não lhe vendemos bilhete. Mas ele ressignificou logo? Ele ressignificou logo, como vais bem compreender aqui na nossa conversa agora acerca desse personagem. Sim? Isso mesmo. Vamos a isso? Aí vamos nós. Vamos. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olha, Pedro, hoje eu quero falar sobre o Andrew Tate. Aí vamos nós falar sobre o Andrew Tate. Nunca falamos sobre o Andrew Tate aqui no podcast. Se calhar já mencionámos alguma vez. Queres dar uma intro? Quem é o Andrew Tate? Sei lá, para quem tu, sabe. tu é que queres falar sobre o Andrew Tate. Tu sabes quem é o Andrew Tate. Eu nem sei bem como o designar, não é? Mas o Andrew Tate é um... super influencer. É um super influencer, é um empreendedor, é um empresário com negócios meio obscuros, não é? Uma antiga estrela de desportos de combate. Certo. Mas ainda combate. Sim, ele ainda combate. Mas ele ganhou uma série de títulos, foi campeão europeu. Mas ele é sobretudo conhecido pela sua faceta de super influencer, porque tem um canal de YouTube, tem uns programas, trabalha muito direcionado para homens, jovens. Para homens, jovens, não é? E ele tem milhões de seguidores, mas ele tornou-se conhecido sobretudo assim, do grande público por ter ideias extremamente misóginas e muito, extremamente ele é extremamente sexista. Sim, é? Ele foi preso na Roménia. Sim, recentemente. Acusado de human trafficking, de tráfico de exploração, tráfico humano de mulheres. Entretanto foi libertado, ele e irmão, o Tristan. E há pouco tempo o Trump convidou-o para vir para a Flórida. Sim, ele teve. E agora está nos Estados Unidos. Agora já não está, eu acho que ele já saiu novamente. Já saiu novamente, então isso foi recente.
Sim. Aliás, ele saiu e foi imediatamente acusado por uma antiga namorada de agressão sexual. Certo, Sim. certo. Ele já foi acusado de muitas coisas e... Mas tu tiveste a ouvir uma entrevista com ele. Eu ouvi, vê lá, eu vi uma entrevista de 2 horas e 12 minutos com ele. Fogo, minha. E... Olha, deixa-me só dizer uma coisa, Sim. porque eu também ouvi uma entrevista de 2 horas e de 12 minutos ou algo parecido, recentemente, Sim. No podcast do Miguel Milhão, o Miguel Milhão a falar com o Gustavo Santos. Sim. Pronto, eu não quero falar sobre isso agora, mas era só para partilhar a minha dor contigo. Sim, eu não senti dor dessa dor enquanto estava a ouvir a entrevista. Eu também não senti dor na minha, pois um dia podemos falar sobre isso se quiseres. Ok. Sim. Foi muito interessante. A entrevista é com um senhor que se chama Dave Sutcliffe, que é psicoterapeuta. Pelo que eu percebi, ele também já tem um histórico no Hollywood, não sei o quê, mas trabalha como psicoterapeuta e é um psicoterapeuta que tem algumas opiniões, pelo que percebi durante a entrevista, parecidas aqui com o Andrew Tate, mas ele consegue estabelecer muita empatia aqui com o Tate. E porquê é que eu estava a ver, porquê é que eu decidi, olha, aliás, até foi no YouTube, não encontrei em voz, normalmente ouço em voz, portanto, eu até andei a passear o cão com o YouTube aberto no bolso, mas vi algumas partes porque achei interessante também ver a linguagem corporal e a forma como o Andrew Tate age. E porquê é que isto me interessa? Interessa-me precisamente porque há tantos homens, principalmente jovens, que admiram muito o Andrew Tate. O Andrew Tate é assim um grande... é um guru, diria eu, para ele é uma referência para muitos jovens influencers portugueses. Exatamente. Homens. Sim. E ele é uma referência de masculinidade, e algumas pessoas diriam masculinidade tóxica, e com razão, acredito. Ele incorpora os aspectos todos da masculinidade tóxica. Isso tudo. Eu decidi ver esta entrevista toda, porque já vi muitos clipes, já tinha uma opinião bastante formada do Andrew Tate, mas acho que é importante nós, também na sequência de tudo que se tem falado sobre a adolescência e principalmente os rapazes adolescentes, agora nas últimas semanas, como a entrevista era com um psicoterapeuta, achei interessante porque eu quero perceber mesmo como é que é possível essa influência, que necessidade é que o Andrew Tate e as mensagens do Andrew Tate nutre nos nossos jovens, não é? Muitos jovens que adoram o Andrew Tate. E parece que há assim Também há muitos jovens que o detestam, ok? Também há muitos jovens só para não se dizer que esta geração está perdida. Bom, sim, tens razão. E houve uma frase que ele disse que me prendeu muito aqui na conversa que ele teve com o psicoterapeuta, que foi que quando estes jovens me encontram e quando começam a seguir-me e fazer aquilo que eu proponho, é a primeira vez que se sentem realmente bem. Uhum. É a primeira vez que se sentem bem. E acho que é aí mesmo que está aqui a chave do sucesso dele, não é? Se sentem bem, e eu diria também, provavelmente, que se sentem vistos por ele, porque ele consegue descrever o que eles sentem, as suas frustrações, mas também oferece uma solução. Uhum. Ele fala muito do mindset que ele foi desenvolvido, né? Ele fala de sua infância, e podemos falar também um bocadinho sobre isso, e que é um mindset onde o sucesso é impossível. O sucesso é impossível? É impossível. Porque a forma como ele pensa vai ser... Peraí. O insucesso é... Não, o sucesso não ter sucesso é impossível. Ok. O insucesso é impossível. Okay. Né? Portanto, só é possível ter sucesso. A forma como ele pensa, ele vai ter sempre sucesso. Né? Ele conta, entre outras coisas, sobre como é que foi estar na prisão na Roménia. E como ele refere, é uma prisão na Roménia. Uma prisão da herança da era soviética, uhum. Né? Uma prisão com condições horríveis, não é?
E ele não se permite queixar-se daquilo. Ele diz, não existe essa possibilidade. Porque seria, queixar-me e ir-me abaixo seria um desrespeito do meu pai e dos meus ancestrais, não é? Seria um desrespeito ao meu nome. Mas não deixou de falar sobre isso. Falou sobre isso, mas não se queixou, não é? Sim. Não se queixou, mas disse que não se queixou. Disse que não se queixou, obviamente. É? Interessante. Mas estava sempre a reforçar como ele sabia que aquilo ia o tornar mais forte e que ele ia ter ainda mais sucesso. E mesmo que não saísse daquela prisão ou que se voltasse para lá, ele ia encarar aquele desafio com o mindset dele, que é um mindset de sucesso. Certo. Eu tenho tanto a partilhar sobre esta entrevista, porque achei incrivelmente interessante como é que esta... Eu não devo ter esse mindset, Mia. Pois não. Porque tu estás a falar desse mindset do sucesso, e eu já estou a ficar cansado. Pois é. Esse mindset de estar constantemente na busca de me tornar mais forte, sabes? Tornar mais forte para quê? Mais forte física, emocionalmente, mentalmente. Mais forte para quê? Ele é muito... Tornar-se forte transforma-se num objetivo em si. Sim. O psicoterapeuta fez-lhe uma pergunta que achei interessante, porque eles estavam a falar da presença e ele disse que não consegue propriamente estar presente. Só quando está nas lutas é que consegue estar realmente presente. Senão a mente está sempre a funcionar. Ele está sempre no futuro, a pensar no futuro. Não se permite estar dwelling on the past, não é? Não vai pensar muito sobre o passado, é muito sobre o futuro e ter mais e melhor. Não é? E ele disse que se ele tivesse que escolher entre conseguir estar bem no momento presente e ter tudo o que ele tem, todos os carros que ele tem, as mulheres que ele tem, o sucesso que ele tem, o mindset que ele tem, a força que ele tem, o dinheiro que ele tem, ele ia escolher o que ele tem. Não é? Porque ele acha que isso é honrar o legado, criar um legado e mas no fundo é porque ter essas coisas é que o faz sentir realmente bem. Sim, só que ele também é muito curioso, porque ele disse que ele não, assim, o limiar de sentir-se bem dele é muito baixo, porque como ele não tem medo de sentir depressão, embora a depressão não exista, de acordo com ele, nem tristeza, nem frustração, nem raiva, não é? Que ele vai sempre... Ele não interessa se eu acordar triste, eu vou trabalhar. Portanto, é sempre para trabalhar. Eu não vou trabalhar só por estar triste, não vou pensar nisso. Mas sucesso para ele é isto tudo. É mostrar... Ter sucesso é poder mostrar que tenho sucesso. Não podes ter sucesso sem conseguir mostrar mas eu não ouvi a entrevista, não é? Portanto, o que torna a conversa aqui assim bem fixe, porque estou a recorrer às coisas que estás a partilhar comigo. Mas aquilo que tu me estás a apresentar agora é um conjunto de lógicas circulares. Certo. Que é, eu acredito que o que realmente interessa é ter sucesso, faço coisas para ter sucesso e agora sinto sucesso porque estou a fazer as coisas que tenho que fazer para ter sucesso. E não há aqui um real questionamento de onde é que isto vem e porque é que isto é relevante quando comparado com outras coisas, não é? Porque fazer esse questionamento já não é o mindset certo. Não, mas ele disse que se psicanaliza ele próprio, claro, não é? Porque ele também não acredita em terapia, obviamente. E que ele tem analisado... Típico. Óbvio, sim. Que homem tão forte. Ele é muito forte. É um homem que está... O que eu noto é que está com uma necessidade de sentir controlo e de criar previsibilidade brutal. Já reparaste como isto que tu partilhaste agora, ele não faz terapia, ele psicanaliza-se a ele próprio e não se permite sentir emoções porque isso não tem interesse nenhum, o que tem interesse é gerar resultados. Esta descrição, tu já ouviste isto da boca de muitos outros homens, alguns bastante conhecidos e que têm muito esta linha de pensamento. É engraçado que para todos estes homens isto está associado a uma ideia de masculinidade forte, não é? Porque, do papel do homem. Porque ir fazer psicoterapia isso é para os fraquinhos, não é? Quem é que precisa disso, não é? Isso de estar deprimido é para fraquinhos. Só que, é engraçado, pronto, claro que eu provavelmente para esses homens, se eles olhassem para mim e para as minhas ideias, eles achariam que eu era um homem fraco. Ele tem muita clareza em relação à hierarquia dos homens, porque ele está no topo do topo da hierarquia. Claro que ele está no topo. Tu estás muito abaixo. Está no topo, isso é a mesma...
Isso é mesmo a estrutura mental do Jordan Peterson, que também tem uma hierarquia ligeiramente diferente, que também lhe permite estar no topo, não é? Aliás, eu acho que eles têm muitas parecenças. Embora sejam homens tão diferentes, têm muitas parecenças nas suas crenças. Mas o que eu ia dizer é que é engraçado, porque para mim, e eu não sei, isto depois vai ser interessante também ouvir outros homens que ouvem o nosso podcast, se calhar a partilharem as suas opiniões. Porque isso a mim, quando eu ouço essas descrições, eu não ouço descrições que vêm de um sítio de força. É exatamente o contrário, não é? É um paradoxo enorme, que é, eu sou tão forte, que não preciso de fazer psicoterapia. Quando na realidade eu tenho um medo terrível de fazer a psicoterapia, porque acho que isso me vai levar para sítios... Vou perder o controle. Aqui é uma necessidade de controle. Então, mas o homem forte é aquele que controla sempre ou é aquele que não tem medo de perder o controle? Não é? Certo. Ou que não tem medo de estar presente mesmo, certo, não é? Certo. Só que ele é curioso, ele tem assim alguns momentos em que vacila um bocadinho ali com o psicoterapeuta, mas o mundo dele é muito preto e branco. Ele está muito certo ou errado. É ou não é? O certo, ele fala muito... Tens sucesso ou não tens? Tens sucesso ou não tens? As coisas estão certas ou erradas. E ele quer fazer a coisa certa, obviamente. E ele é religioso. Eu, por acaso, não sabia, mas acho que tu sabias que ele converteu para Islão. Portanto, ele fala bastante de Deus e como é importante ele também, além de agradar o nome, né, honrar o nome, o apelido dele, os ancestrais e o pai, também tem que agradar o Deus. E ele acha que o Deus é exigente, não é? Exatamente como o pai foi muito exigente, muito disciplinador e tens que te portar bem. O Deus dele é masculino. O Deus dele, durante a entrevista toda, eles falaram de Deus como ele, não é? Him. E, no fim, o psicoterapeuta até disse que porque o pai, the father, é a encarnação de Deus. Sim. Não é? E o Deus disciplinador, Deus que oferece limite. O psicoterapeuta, essa história também fazia sentido. Foi isso que eu disse. Sim. Que ele tem algumas crenças em comum. Mas voltando aqui estava aqui a pensar nesta ligação, não é? Porque é que tantos... Pensei que os pronomes não eram importantes, mas afinal tem que dizer ele. Okay. Mas é que porque ele disse que há forças de mal no mundo, as forças de mal que confundem o quê? Confundem os limites, os papéis e as certezas que ele tem. Okay. Não é? Quando se entra um bocadinho de flexibilidade, não é? Por isso que, por exemplo, estavas a dizer dos pronomes, de poder haver algo que não é homem nem é mulher, alguém Sim. que é homem nem é mulher, isso confunde, isso deixa-o fora do controle. Sim. Ele sente que ele não está a dizer isso, Sim. mas isso é a minha interpretação aqui agora. Portanto, e ele é tão forte que não consegue lidar com isso. Que não consegue lidar com isso, não é? Precisa dessa estrutura, dessa resposta fixa do Pai, do Deus. E acho que isso, eu acho que alguns jovens estão realmente perdidos, não sabem bem qual o seu papel no mundo, como é que devem agir no mundo. E isto oferece uma solução muito clara, não há dúvidas. Não é? Há muita clareza nesta visão, há muita segurança, dá-te também a esperança e uma sensação de eu consigo aqui assumir o controle. Se eu for disciplinada com o meu corpo, se eu comer bem, começo a treinar, começo-me a sentir forte, utiliza aquelas mind games, né, que ele propõe, no fundo. O Andrew Tate é um grande praticante de programação neurolinguística até, porque utiliza imensa ressignificação, não é? Conseguir dar sempre um sentido positivo a tudo o que lhe acontece, não é? É natural que te começas a sentir melhor. E como te começas a sentir melhor com isso, depois ficas, claro, muito mais disponível para ouvir as outras mensagens todas. E essas mensagens que tu passaste agora, elas são sobretudo positivas, não é? Sim. Em que momento é que elas deixam de ser ecológicas? É que elas deixam de ser interessantes? Qual é o momento aí no mapa de crenças dele em que tu achas que, ok, isto agora deixou de ser interessante? Porque esta proposta de, treina, cuida do teu corpo, sente-te enérgico, não é? Faz as tuas cenas, faz a tua cama, não é? Organiza o teu espaço.
Tenha um plano, defina objetivos, defina um plano. E é muito difícil, e isso que eu senti também aqui, porque mesmo o psicoterapeuta entrar ali, é muito difícil desmontares aquela conversa. Sim. É muito difícil. É uma conversa muito prática, muito orientada. E que uma parte da conversa... Porquê é que eu me sentir mal? Sim, não faz sentido nenhum sentir mal. Sim. Porquê é que me vou sentir mal? Não serve de nada. Tenho que trabalhar, tenho que ganhar, tenho que providenciar. Se eu me sentir mal e ficar triste, os meus filhos não têm que comer. Sim. É por isso tenho que continuar a lutar. Só há um problema aí, é que eu sinto-me mal. E ele também, não é? Nós sentimos-nos mal em determinadas situações. Sim, ele sente-se mal, mas não liga. He doesn't care. Sim. Ele diz isso muitas vezes. I don't care. Sim. Não é? Ele não está a dizer que não sente tristeza, que não se sente mal. Ele está a dizer constantemente... Passa por cima disso. Eu passo por cima disso. Sou mais forte do que os meus sentimentos. Eu escolho o que quero sentir. Quando estava na prisão, ele disse que escolheu-se... Eu achei isso delicioso. Ele disse que escolheu sentir as emoções quando esteve na prisão para perceber o que tinha a aprender com isso. O que é que o Deus lhe tinha... a situação que o Deus lhe propôs para ele aprender mesmo com essas. Só que deixou-se sentir... Portanto, depois começas a perceber que não é a argumentação, não é assim tão sólida, mas... nos dias em que acordava pior, decidia que tinha que ser a melhor pessoa possível ali dentro. Sim. Que tinha que ser o gajo mais simpático, que tinha que fazer as outras pessoas sorrir. Isso também é interessante, não é? Porque ele também falou do amor. E o amor como uma força a força mais importante, acho que foi isso que ela também disse aqui na entrevista. Só que ele acha que no mundo agora esta ideia do amor e do amor incondicional, sim, que isso faz com que as pessoas não queiram fazer nada, fiquem fracas, não é? O amor no mundo dele é um amor exigente, não é? Um exemplo que ele deu foi que se eu tenho duas mulheres, uma eu amo, a outra não amo, gosto da companhia de ambas, mas vou ser mais exigente com aquela que eu amo. Sim. Vou ser mais exigente com a forma como ela me trata, a forma como ela fala comigo, a forma como ela se apresenta no mundo, a forma como ela se comporta. No fundo, o que ele está a dizer, se eu a amar, vou controlá-la mais. Não é? Sabes uma coisa que não bate certo nessa narrativa toda? É que isto são as minhas crenças em relação ao assunto, não é? É que eu não assisti a esta entrevista, mas já vi muitas entrevistas do Andrew Tate em podcasts ou em canais de YouTube, e quando ele, não sei como é que foi agora, portanto isto é uma pergunta também para ti sobre o que é que observaste em relação a isso. Sim. Ele, a maior parte das vezes, ele está lixado, ele está chateado, está com uma cara fechada. Está muito tenso. Sim, está tenso e está em luta. Está em constante luta. A vida dele, a vida para ele é uma competição. A vida é uma competição e ele está em luta, não é? E, portanto, para mim, não é? Quando eu observo isto, a minha primeira questão é, porquê é que eu havia de fazer isto? Porquê é que eu havia de estar em luta constante, não é? Quando também, às vezes posso lutar, mas às vezes também posso relaxar. E às vezes também me posso questionar sobre qual é o sentido de tudo isto, não é? Porque eu acho que normalmente... O sentido, de acordo com ele, é seres a melhor pessoa possível. Ok. Esse é o sentido. Ok, mas... Seres o maior gajo de todos. G, como ele diz. Mas ser a melhor pessoa possível é num ambiente de competição, não é? O que, pronto, é de ganhar. O que depois, ainda por cima, acho que levanta aqui uma série de questões mesmo teológicas, mesmo para mim, que sou ateísta. Eles acham que as pessoas, na realidade, não são ateístas já agora. Sim. Okay, claro. Sim. Tá, okay. Pronto, e isso, já agora isso não é um mau comentário, porque as pessoas que se dizem ateístas, depois, quando vamos aqui desenrolar o nosso mapa de crenças, aparecem muitas coisas que no fundo, talvez contradigam essa afirmação. Mas não é? Há aqui umas contradições, porque esta cena do querer ser o melhor, não é? Eu acho que onde é que tu lês isso? Sim, mas o melhor também dele é um melhor autoproclamado. Não é? Ele é que diz que é o melhor e o melhor. Mas aliás, ele adora receber. Ele disse que recebe muitas mensagens, as pessoas conhecem ou não conhecem, que dizem que ele é o maior. Que ele mudou a vida deles. E isso é verdade, certamente. Sim, claro, há pessoas. Não deve estar a mentir em relação a isso. Porque ele é uma pessoa muito admirada, muito odiada e muito... admirada, mas ele diz que o ódio, claro que tem, porque ele tem tanto sucesso, é tão bom que obviamente vai haver
Olha, pessoas que não gostam dele. De todas as coisas que tu partilhaste comigo agora, eu posso... Não é o meu estilo. Não é o meu estilo, não tem a ver com as minhas hesitações, não tem a ver com a forma como eu quero viver a vida. Mas consigo imaginar uma série de pessoas a serem influenciadas positivamente por este tipo de ideias, não é? Provavelmente isto vai conduzi-las a uma vida de luta constante, de stress permanente, pronto, que a mim não me interessa, mas há algumas pessoas que podem querer ir por esse caminho. Mas há mais algumas coisas aqui nas ideias do Andrew Tate que são aquelas que fazem com que ele realmente seja visto por muitas pessoas como alguém que não é uma boa influência sobre os nossos jovens, sim, não é? O que é que te perturba mais? Se é que há coisas que te perturbam mais? Primeiro, eu acho que não é? o pai do Andrew Tate abandonou a mãe quando ele tinha 10 anos. Ele até te consegue dar um significado muito positivo a isso. Ele até disse que o pai sacrificou a relação com a mãe para poder ser um bom pai e para ser um bom exemplo para os filhos, não sei o quê. Sendo que ele via os filhos uma vez por ano, durante muito tempo. Depois, quando vinham mais próximo, viam-se mais um bocadinho. E o pai tinha sempre coisas muito importantes para fazer. E ele achou que o pai fez bem. E, pronto, ele defende o pai. Há uma racionalização brutal. Ele também diz que ele racionaliza tudo. Isso. Mas isto não é? Quem analisa isto percebe que isto é uma grande estratégia brutal da sobrevivência do miúdo, não é? E esta justificação do comportamento do pai. Ele disse que nunca se sentiu não amado pelo pai. Ele sentiu-se muito amado pelo pai. Como ele iria perceber, provavelmente, se eu fizesse psicoterapia. Certo. O psicoterapeuta que te consegue dizer, pronto, eu estou a perceber que estás a dizer isto agora, mas aquele menino, quando tu eras pequeno, não queria passar mais tempo com o teu pai? Não, claro que não. Claro que não. Portanto, isto tem uma... O psicoterapeuta deve ter pensado, pai, este ia dar luta. Porra. Mas eu sinto que o psicoterapeuta até está a dar um bocadinho de graxa, é assim, a sensação que eu fico às vezes. Mas não é, porque isto tem uma grande estratégia de sobrevivência que funcionou. O problema, do meu ponto de vista, sim, é que o que ele está a fazer está a funcionar. Okay. Funciona. Lá está, porque é uma lógica circular. Mas não há... Tu começaste por dizer, não há como não funcionar. Não há como gerar insucesso. Não há. Ele não pode ter insucesso. Mas isso não é o mindset do Trump. O Trump não tem como ter insucesso. Não, ele não tem como... A diferença entre o Trump e o Tate é que o Tate é inteligente. Okay. Fala muito bem, é muito articulado, eloquente, exprime-se muito bem. Sim, ele também disse que não vai aprender mais línguas porque ainda não aprendeu as palavras todas em inglês. Portanto, até lá, mais vale ele Ele diz que não faz coisas nos quais ele não é bom. Sim, gostei dessa argumentação. É por isso que eu não aprendo a falar sueco como deve ser, porque ainda não aprendi todas as palavras do dicionário da língua portuguesa. Já tenho uma boa argumentação. Lá está. Portanto, ele tem sempre argumento para tudo. Ele é muito perspicaz, assim, muito rápido. A mente dele funciona, fala muito rápido, né? Com muita convicção. E acho que é um tipo de pessoa que... Não sei se ele seria diagnosticado como narcisista, não consigo afirmar isso, mas é quando entras quando abres este tipo de mensagem e entras nisso, eu acho que é mesmo muito difícil sair disto. E a toxicidade acontece nos relacionamentos, não é? Porque ele controla os relacionamentos, ele controla tudo. Ele não tem relações onde há uma hierarquia, onde estamos ambos no mesmo nível. Ele basicamente diz isso. Ele disse que às vezes está no computador a trabalhar e estão familiares e pessoas e amigos à volta dele, estão a fazer uma discussão qualquer, e ele às vezes só para dizer 2 ou 3 palavras para acabar com aquela conversa, dizer o que está certo, porque ele diz sempre o que está certo. Não é? Portanto, funciona para ele, mas a longo prazo, em princípio, não funciona para os outros à volta, não é? Portanto, ele tem que controlar tudo sempre. Porque é isto que ele está a ensinar também às pessoas que os seguem. Tu tens que controlar as tuas relações. Ele fala muitas vezes disso, do controle, não é? Tu tens que controlar, não é? Como ele fala sobretudo para homens, tu tens que controlar a tua mulher. Não é? E tu não consegues ter, e isto de alguma forma é admitido ali, tu não consegues ter uma relação realmente profunda com uma pessoa assim. Certo. Não é? Não consegues. Claro, só que ele disse que não precisa também, não é? Certo. Mas como ele tem ele nunca vai admitir
que sofre com sofrimento, né? Ele pode sofrer, mas não vai sofrer com isso. Certo. Siga. Mais uma lógica circular, não é? Sim, ele fecha-se completamente no seu mapa de crença. E como é que nós, a pergunta aqui, não é, fica, como é que nós evitamos que os nossos jovens fiquem fechados nessa lógica, que sejam absorvidos por esse mindset? Sim. Diz-me lá tu é que és a nossa expert em parentalidade. É isso. Que não tenho a certeza, porque acho que é um problema estrutural muito grande. Assim, a primeira pista que me ocorre é tu disseste no início que ele afirmou que há muitos jovens, quando começam a seguir, pela primeira vez se sentem bem. Yeah. Okay? E, portanto, uma das coisas que nós podemos fazer para que os nossos jovens não sejam tão expostos a este tipo de lógicas é ajudá-los a que eles se sintam bem. Claro, é? E eu acho que há aqui duas coisas. Se sintam vistos, se sintam reconhecidos. Começa por aí, mas também que se sintam as três partes, as três necessidades da motivação intrínseca, que é a sentirmos autonomia, né? De sentirmos que temos liberdade de escolha, certo. sentimos que pertencemos, e para eu sentir que pertenço também tenho que sentir isto, e sentir que tenho competência, que sou capaz. Se nós destruirmos estas três coisas, não é? Nos nossos jovens, se ajudarmos a que eles não sintam estas três coisas e depois alguém chega e os faz sentir estas três coisas, é mais ou menos óbvio. Porque é para isso que ele fala, a liberdade, tu tens escolha. Sim. Ele fala, tu tens escolha, não é? Sim. Ele também pertence, estamos aqui, nós aqui juntos, uma realidade partilhada, e oferece-te ferramentas para te sentires competente e capaz. Sim. Estou aqui. A motivação, e o que é curioso aqui, que a motivação acaba por ser intrínseca e não extrínseca. Não é só quero conseguir ter o que o Andrew Tate tem. Sim, mas ainda há aqui mais, ele depois ainda tem um conjunto de teorias sociais que são problemáticas, não é? Que ele vai mostrar a estes jovens que a razão pela qual tu te sentes mal, não é? É porque não estás a assumir o controle, não estás a tratar de ti, não estás a fazer estas coisas todas, não é? E porque não estás a controlar as tuas relações, isso tudo. Mas depois ainda vai dizer e porquê é que não estás a conseguir fazer isto? E uma parte das explicações que ele apresenta tem a ver com coisas que estão lá fora, não é? Sim, com a sociedade, com a emancipação da mulher. As minorias não sei o quê, e agora cada um faz o que quer, e as feminazis. Não é? Ele começa-te a apresentar aqui uma teoria política também, que é muito... que eu acho que é muito problemática, porque para além de pôr estes jovens em controlo, suposto controle das suas vidas, também lhes começa a mostrar como é que eles deveriam interagir com os outros. Claro, não é? Claro. Mas lá está, isso também faz parte daquela cena de se sentirem capazes e competentes socialmente, e perceberem, saberem como é que as coisas funcionam, entre aspas. Achas que é possível, nós aqui estamos a falar mais de jovens rapazes, não é? Mas um jovem rapaz que na sua esfera familiar e também no seu enquadramento escolar recebe estímulos à sua autonomia, não é? Recebe estímulos à conexão genuína, que lhe mostram muitas vezes que eu estou-te a ver, eu estou-te a ouvir, eu estou-te a prestar atenção, não é? Onde há boas conversas sobre aquilo que tu queres, aquilo de que tens medo, não é? Há um sentido de ajuda e de ligação, de amizade. Tu achas muito provável ele a seguir depois encantar-se todo com o Andrew Tate? Acho muito mais difícil. É muito mais difícil, Acho que não é? muito mais difícil. É muito mais difícil. Só que, claro que nós conseguimos compreender que há alguns jovens que estão extremamente vulneráveis. O Andrew Tate, acho que não desenvolveu a capacidade da empatia cognitiva. Sim. Eu acho que ele deve sentir empatia afetiva, pela forma que ele fala do amor e das pessoas, só que ele recusa-se de ficar nessa emoção. Né? Porque ele ele quer agir, porque isso impede-o de ter resultados, né? De ir para a frente. Portanto, acho que é algo que ele bloqueia muito. Eu tenho que dizer que
eu a ver esta entrevista, a energia, as emoções, o que eu sinto em relação a Andrew Tate mudou. Acho que despertou assim um bocadinho de mother, de sentido de mãe, despertou compaixão, enquanto antes do que tenho visto foi mais só uma cena de parvalhão. Agora senti mais a compaixão e isto estendido a estes jovens todos que ficam tão encantados pela mensagem dele. Achas que essa compaixão vem num sítio de compreenderes aquelas que serão, em princípio, as necessidades terapêuticas, né? Porque a compaixão o sentimento de compaixão é um querer aliviar o sofrimento do outro, não é? Mas ele não sofre, ele diz que não sofre, e se sofre, ele sabe lidar com isso. Não é? Mas tu estás a ver um sofrimento que é tão grande que leva à criação de todo este mindset, não é? Só para proteção. E, portanto, tu vês que há ali um sofrimento subjacente. E claro que ele se ia provavelmente defender a dizer, não, como é que tu sabes? Não é? Isso eu é que sei de mim. Ele é curioso porque na entrevista às vezes ele dá assim, é possível que tenhas razão, diz ali ao psicoterapeuta, não é? Esta entrevista que eu vi é a segunda que eles fazem, portanto eu vou ver a primeira, também decidi que vou ver a primeira também. Ele também é muito esperto na forma que comunica, não é? Portanto, ele acho que ele conseguiu criar, não foi só o psicoterapeuta que criou o rapport com ele também conseguiu chegar ali ao psicoterapeuta de alguma forma, porque é qual foi a palavra que eu usei para descrever a sensação? Não é interessante, nem é espantoso. Foi assim uma emoção assim de... Curioso? Muito, muito interessante ouvir isto e acho que eu ganhei mais compreensão em relação ao porquê do comportamento dele, que ele consegue justificar tudo, não há justificação, não há nada que não tenha justificação assim no mapa-mundo dele, não é? E acho que ele efetivamente oferece muito a estes jovens que a sociedade e nós de fora não estamos a conseguir oferecer. Ou seja, uma das coisas que nós podemos aprender com o fenómeno Andrew Tate é que há alguma coisa que está a faltar aos jovens e que pode ser utilizada como um início de conversa, que é quando eu te falo sobre isto, conecto, porque tu estás a sentir esta insegurança, esta incerteza, esta dúvida, esta falta de reconhecimento, ninguém me ouve, ninguém me compreende, ninguém me indica caminhos, isto parece tudo só confuso e não tenho onde me agarrar. E que, se calhar, esta descrição inicial pode servir também para outro tipo de propostas. Dizer assim, olha, é isto que estás a sentir, deixa-me falar-te sobre algumas coisas que podem ser muito diferentes daquele mundo que o Andrew Tate apresenta, porque eu acho que esse mundo tem uma série de problemas associados, o maior dos quais tu tocaste é que este mundo impede relações reais, genuínas. Sim. Portanto, isto é uma estratégia que ela é contraproducente. E curiosamente... Ela não vai satisfazer as necessidades terapêuticas. Não vai, porque curiosamente muitos dos jovens se chegam ali, não é? Já não estão... também não estão a conseguir ter relações. Sim. Não estão a conseguir estabelecer, se calhar não estão a conseguir ter namoradas e não sei o quê, mas depois lá com as estratégias de que o Andrew Tate apresenta já estão a conseguir começar a conseguir, mas não tem, é sem profundidade e é com aquela necessidade de controle e de mostrarem-se muito macho, não é? Muito, eu vou providenciar, vou-te proteger, mas também vou-te controlar, não é? Ou seja, acaba por ser muito problemático. Certo. Como é aqui acrescentar uma coisa, Mia, fazer aqui uma ressalva importante. O Andrew Tate é um aldrabão, meu. Pois. Ele tornou-se milionário a vender pseudocursos para muitos destes jovens, não é? Ele tem tipo uma universidade... mas ele tem desculpas para isso. Uma universidade online, que é sobretudo um ganda scam, não é? Onde ele... Mas se não fosse ele, sabes, seria outra pessoa. Ok.
e pelo menos é ele faz aquilo bem, diz ele. Ele ganha, ele e o irmão, a principal fonte de rendimento deles é com serviços online de OnlyFans, onde põem... Mas pelo menos assim os jovens sentiam que tinham uma namorada, jovens que não tinham namoradas. Põem mulheres a trabalhar para eles, utilizando estratégias de manipulação emocional do mais horrível que existe e de controle. Por isso é que eles estão a ser acusados de uma série de coisas. Mas injustamente, claro. Ok. Mas esta ressalva é mesmo muito importante, porque em algum momento até se pode achar, se calhar isto até pode ser uma solução, não é? Não é solução. Andrew Tate não é solução. Mas é um convite a refletirmos sobre qual será realmente a solução. Certo. Okay. Né? Só que eu acho que estamos muito espaço atrás. E a solução não é o oposto. Sim. Nós temos que encontrar uma forma de comunicar com estes jovens. E acho que nós também podemos estudar os jovens que não são sensíveis nem permeáveis a este tipo de discurso. O que é que eles têm que os outros não têm? Claro. Não é? E eu acho que o que eles têm... Isto vai quase sempre bater nas tuas conversas da parentalidade consciente, não é? A solução está na relação e na qualidade das relações que nós estabelecemos com as nossas crianças, com os nossos filhos, não é? Os nossos filhos rapazes estão expostos ao conteúdo do Andrew Tate, como está qualquer miúdo que tenha um telemóvel, não é? E também já ouviste mesmo da parte deles comentários como mas ele até diz algumas coisas interessantes. E ele diz algumas coisas interessantes. E isso é verdade. E é verdade que eles dizem algumas coisas interessantes. Só que a diferença está naquilo que se conseguem filtrar o resto ou não, certo, não é? Certo, e as conversas que nós temos com eles vão muito nesse sentido, não é? Que é de perceber... Só que as conversas não podem só ser descascar no Andrew Tate, porque isso vai quase, principalmente isso vai reforçar a mensagem dele. Claro que sim, claro que sim. É. Mas é também procurar, ou às vezes... Eu tenho tido conversas interessantes, porque da mesma forma que tu estás a falar do Andrew Tate, nós agora podíamos fazer um episódio a falar de jovens que também exercem muita influência sobre outros jovens nas redes sociais, no Instagram e sobretudo no TikTok, e que eu acho que são interessantíssimos e que oferecem uma influência mesmo muito fixe, mesmo no domínio político, no domínio da filosofia, no domínio do empreendedorismo, e acho que podemos... Nós hoje focamos num caso porque tu estavas a... Sim, e nós podemos ligar isto àquele caso que aconteceu dos 3 influenciadores e o tal vídeo que toda a gente sabe, e que também foi uma conversa que eu tive com os nossos filhos sobre isso, e eles disseram-me uma coisa que se calhar fica bem para finalizar com isso, porque dá um bocadinho mais de esperança, porque disseram, um deles fez uma pergunta: mamá, tu sabes quantos vídeos no TikTok é que eu vi a dar apoio a estes gajos? Eu respondi não, e ele disse, nenhum. Certo. Sabes quantos vídeos é que eu vi a condenar aquilo que eles fizeram? Sim. Imensos. Certo. Imensos. Certo. E isso é também importante falarmos. Sim. Só que isso, por acaso, agora estamos a saltar ligeiramente do assunto, fora do assunto, ou talvez não, mas não foi interessante que houve muita gente, na rede que eu utilizo mais, que é o Instagram, houve muita gente, incluindo muitas figuras públicas, não é? A fazerem posts e a dizerem, como é que é possível que de 30, já não me lembro, 20 mil jovens, uns milhares de pessoas viram aquele vídeo e ninguém fez nada. Mas quantas mensagens é que viste a dizer, o TikTok ficou inundado de jovens a manifestarem-se contra isto, não é? Porque isso caçar também era uma mensagem porreira, nós passamos. E é como estás a dizer aqui, o que é que têm estes jovens que os outros não... Exato. Que não tenham, sem querer que toda a gente tenha exatamente a mesma visão política, assim, mas pelo menos que possamos partilhar aqui alguns valores de respeito. Está-me a dar mais vontade de fazer coisas direcionadas para jovens. Yeah? Sim. Acho interessante. Tipo Andrew Tate, mas em bom. Não, em bom não, em fraco. Na visão deles. Mas em masculinidade fraca. Okay? Para ter outros exemplos e outras visões. Se alguém por aí que tem um filho que é muito fã da Andrew Tate e que estão preocupados com isso, procurar a entrevista Andrew Tate versus Psychotherapy
vão chegar a esta que eu vi. Pode ser uma interessante para não sermos só raivosos e contra, mas para compreendermos um bocadinho melhor aqui o funcionamento dele, porque percebe-se muito bem assim como é que ele funciona, e isso pode ajudar a abrir muitas portas aqui a conversas interessantes com os miúdos. Bom, olha, eu pessoalmente gostei bastante da nossa conversa, porque também me ajudou aqui a ter um bocadinho mais de informação e enquadramento, que espero que também seja útil quando eu lidar com pessoas que seguem o Andrew Tate, ou que têm curiosidade, ou que fazem perguntas sobre, ter aqui mais alguma informação. Foi bem fixe. Ele é um fenómeno interessante. Sim. Boa. Obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.